Boa tarde, Dr. Jarbas, e a todos os nossos ouvintes. Sou André Cury, corresponsável pelo Corporate Bank do Citi no Brasil. Em nome do banco, dos nossos funcionários e todos os clientes e parceiros, eu gostaria primeiramente de agradecer a disponibilidade do Dr. Jarbas, um momento tão delicado para a América Latina, em especial para o Brasil, que contabiliza já mais de 11 mil mortos decorrentes da Covid-19 e leva o Brasil a ser provavelmente um dos epicentros dessa pandemia. Para os nossos ouvintes, nosso convidado de hoje é o Dr. Jarbas Barbosa. Ele é médico sanitarista e epidemiologista com vasta experiência nacional e internacional em saúde pública. No Brasil, o Dr. Jarbas foi diretor-presidente da Anvisa entre 2015 e 2018, ocupou vários cargos de gestão no Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde, inclusive como secretário de Vigilância em Saúde de 2011 a 2015. Dr. Jarbas foi também gerente de Vigilância em Saúde, Prevenção e Controle de Doenças na Organização Pan-Americana de Saúde e, desde julho de 2018, é o diretor adjunto da OPAS. Então, boa tarde, doutor. Eu gostaria de iniciar a nossa live de hoje pedindo ao senhor que comentasse um pouco sobre a atuação da OPAS e, especificamente, o papel do senhor nesse organismo internacional vinculado à OMS. Muito obrigado, boa tarde. Eu primeiro agradeço o convite do Citibank Brasil para fazer essa conversa, né, virtual. A Organização Pan-Americana da Saúde é uma organização dupla. Ela foi criada em 1902 e foi criada exatamente como um esforço dos países das Américas para coordenar ações internacionais de resposta a doenças que ameaçavam o desenvolvimento. Naquela época, nós estávamos vivendo grandes epidemias de malária e de febre amarela, isso corresponde, né, se a gente for olhar historicamente, à própria época da construção do Canal do Panamá, vários esforços aqui na região. Bom, quando a Organização Mundial da Saúde foi criada em 1948, a OPAS ela foi designada como o escritório das Américas da Organização Mundial da Saúde. Então, nós somos, ao mesmo tempo, uma organização independente do sistema da Organização dos Estados Americanos, da OEA, e somos também a representação da OMS para as Américas. A organização tem representações em praticamente todos os países da América Latina e do Caribe, né, e prestam apoio técnico e cooperação aos países em várias áreas. Eu tenho o cargo de diretor adjunto aqui na Organização Pan-Americana da Saúde, o que me coloca a responsabilidade de supervisionar todos os departamentos técnicos da organização, em doenças crônicas, doenças transmissíveis, saúde ao longo do curso de vida, imunizações, sistemas e serviços de saúde, dados, inteligência e informação em saúde, ou seja, todos os departamentos técnicos da OPAS estão sob minha supervisão. E durante agora a pandemia da Covid-19, eu também sou o porta-voz da organização, assim que diariamente eu falo com vários veículos, né, de distintos países da América Latina, do Caribe, da Europa, aqui dos Estados Unidos, Canadá, sobre a situação da Covid-19 em nossa região. Perfeito, doutor. Durante o final de semana, testemunhamos um debate entre os ex-ministros Osmar Terra, Luiz Mandetta e Humberto Costa, com visões divergentes e quase antagônicas sobre as restrições à circulação. Qual a visão da OPAS e do senhor sobre esse tema e quais as evidências sobre a eficácia do distanciamento no achatamento da curva e na preparação para a volta à normalidade? Olha, talvez seja uma das questões em que a gente tenha um conjunto de evidências já muito grande. Exatamente alguns fatos, né, sobre a transmissão do vírus, né, que produz a Covid-19. Primeiro que ele é um vírus que se dissemina com muita velocidade, né? Quando você deixa a transmissão ocorrer de maneira natural, digamos assim, sem nenhuma medida de distanciamento social, nenhum sistema de saúde do mundo é capaz de suportar o número de casos graves que vão precisar de UTI e de respiradores mecânicos. A prova disso é o que aconteceu no norte da Itália,
Prova disso é o que aconteceu aqui em Nova York, também em algumas cidades da Europa, no próprio Reino Unido, ou seja, quem achou que poderia, vamos dizer assim, conviver com a transmissão e os serviços de saúde seriam suficientes para atender os casos graves que aparecessem, se deu completamente equivocado, né, essa abordagem. Nós tivemos uma sobrecarga intensa dos serviços de saúde, porque mesmo sendo uma pequena proporção dos casos que vai precisar de leito de UTI e de respirador mecânico, claro, uma proporção 10% ou 5% que precise de UTI. Se você tem 1.000 casos, você está falando de 50 pessoas que estão precisando de respiradores mecânicos. Se você tem 10.000 casos, você está falando de 500. Se tem 100.000, você está falando de 5 milhões. Ou seja, pelos dados que a gente tem hoje, é absolutamente impossível um sistema de saúde responder se deixa a transmissão ocorrer naturalmente. Na transmissão natural, digamos assim, cada caso produz até 5 novos casos. Então, você tem, em 3, 4 gerações de casos, um crescimento exponencial com tal força que o número de casos graves vai superar a capacidade dos serviços de saúde. Por isso que são tomadas as medidas de distanciamento social, isso que em países chamam de quarentena social, lockdown, etc. Ou seja, medidas, de uma maneira geral, que diminuam o contato entre as pessoas, né, suspendendo todas as atividades que não são essenciais, né, recomendando as pessoas ficarem em casa, organizando de maneira estruturada, inclusive, os serviços essenciais para que eles funcionem com menos risco, porque isso faz com que essa velocidade da transmissão se reduza. Né? E isso tem já muitas evidências publicadas por algumas das melhores universidades do mundo, demonstrando o que seria a curva se você não tivesse essas medidas e o achatamento que na curva que essas medidas produzem e que salvam vidas, porque aí permite que o número de casos que vai sendo produzido, os casos graves, eles não ultrapassem a capacidade dos leitos de UTI e de respiradores que o país tenha. Isso é um fato, né? E eu espero que nós não tenhamos em nenhum outro país da América Latina, que nós vivemos agora há pouco o drama em Guayaquil, né, que também não se preparou adequadamente, deixou de distanciamento social e viveu uma explosão de casos, como viveu Nova York, como viveu o norte da Itália. Então, essa história tem que ser repetida. Eu espero que a gente não tenha necessidade de ter milhares de novas mortes em nenhum país da América Latina para a gente reafirmar isso que a ciência já nos mostrou. Se a gente não reduz a velocidade, os serviços de saúde não serão capazes de atender os casos graves que serão produzidos. Excelente. A pergunta sobre a infraestrutura hospitalar seria minha próxima pergunta. E como que o senhor vê a preparação do Brasil para enfrentar essa pandemia? Na sua visão, a gente corre um risco de um colapso no sistema? E como que o sistema brasileiro, que tem um sistema único de saúde pública, em conjunto com uma estrutura hospitalar privada que atinge níveis de países europeus, como ela pode ser melhor organizada e qual o melhor método para você atender a população? Por exemplo, a fila única é uma recomendação da OPAS? Olha, a primeira pergunta, se corre o risco de haver colapso, sim, corre o risco. Né? Como eu falei, nenhum sistema de saúde do mundo tem capacidade de atender os casos graves que são produzidos se o distanciamento social não é empregado para reduzir a velocidade da transmissão. Então, na verdade, você olha dois pratos, né, que você equilibra. Você adota medidas de distanciamento social e, ao mesmo tempo, monitora o que está acontecendo com os seus serviços de saúde. Se o nível de ocupação de UTI e de respirador mecânico começa a chegar num nível crítico, naquela cidade, naquela região, você tem que aumentar as medidas de distanciamento social para que a velocidade diminua e, com isso, você não ultrapasse o seu limite
de ação. Cada país tem que tomar as atitudes de acordo com a sua legislação. Nós não podemos recomendar que faça como fazer. O como fazer é uma atribuição de cada país de maneira soberana. Mas, sem dúvida nenhuma, que desde o começo da pandemia, nós alertamos os países da América Latina que o fato deles terem sistemas fragmentados pode ser uma barreira para que você utilize da melhor maneira possível os recursos disponíveis. No caso do Brasil, a grande vantagem do Brasil, de outros países da América Latina, de terem sistemas de acesso universal, gratuito. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma vantagem muito grande. O fato de contar com o SUS nesse momento do Brasil é muito importante. Ao mesmo tempo, alguns problemas do SUS também aparecem agora com mais gravidade. O subfinanciamento histórico do SUS. Você vê relatos na imprensa que tem algumas centenas de leitos de UTI no Rio de Janeiro, por exemplo, em hospitais públicos não utilizados por falta de equipamento, de pessoal ou das duas coisas. Então, isso tem que ser organizado de maneira o mais rápido possível, claro. O fato da utilização tanto da rede pública, privada, hospitais universitários, hospitais de determinadas categorias, que ainda tem no Brasil, hospitais de Forças Armadas, etc., isso, se bem coordenado, de maneira organizada, você pode aumentar a capacidade, como alguns estados no Brasil já vêm fazendo. Negociam com os hospitais privados, contratam leitos de UTI quando necessitam, no pico, ou seja, isso é uma administração fina que cada autoridade sanitária precisa fazer. O senhor comentou que uma das missões da OPAS é orientar os esforços estratégicos para combater doenças em cada país membro. Até o momento, como que o senhor avalia as iniciativas implementadas pelo governo brasileiro para combater essa epidemia específica? André, eu creio que todos os países estão fazendo o melhor que podem. É um desafio sem precedente que a gente está vivendo. Nós não fazemos avaliação dos países enquanto nós estamos no meio da batalha. Nós vamos fazer essa avaliação com calma, depois que passar a emergência, avaliar onde se errou, onde se acertou, porque isso vai servir para a preparação para outras pandemias que vão ocorrer. Talvez não tão graves como essa, mas é um fenômeno biológico natural. Sempre vai ter aí algum vírus no futuro que vai aprender a se transmitir entre humanos, vai pular a barreira biológica, deixar de transmitir somente em animais e vai produzir epidemias, como nós já tivemos várias antes, a MERS, SARS, a própria pandemia de influenza de H1N1 em 2009. O que nós temos como recomendação geral para todos os países nesse momento é que, primeiro, eles têm que ter uma excelente coordenação da resposta, muito importante, principalmente em países federados como o Brasil, como o México, como a Argentina. Nós temos chamado muita atenção para uma linguagem única do governo federal, estadual, municipais, porque as medidas de distanciamento social são medidas duras, são medidas que aumentam a pobreza, aumentam a vulnerabilidade de parte importante da população. Mas, sem elas, nós vamos ter perdas de vidas. Eu creio que o objetivo principal agora é salvar vidas. Por isso é importante ter uma forte rede de proteção social a essas pessoas, mecanismos de compensação. É preciso, inclusive, que se faça uma avaliação muito próxima em cada estado, em cada região de saúde, porque a situação no Brasil é diferente de um estado para outro. Não é como aqui nos Estados Unidos. Quando a gente olha em Nova York, a tendência, felizmente, agora já é de redução, mas tem estados americanos que começam a ter uma curva de crescimento. Então, é muito importante esse monitoramento, é importante uma mensagem clara para a população de por que se está tomando essas medidas, avaliar bem a eficácia dessas medidas, elas estão funcionando. Se elas estiverem funcionando, eu não devo observar um crescimento rápido do número de casos. Se eu observo esse crescimento rápido de casos, é porque provavelmente essas medidas estão começando a perder a aderência da população e é preciso fazer um novo esforço, adotar novas medidas, ter um diálogo com a sociedade, mobilizar o setor público, o setor privado, para que haja mais adesão a esse esforço.
Eu diria que essa coordenação é fundamental, né? A preparação dos serviços de saúde também. Se a gente olha o número de pessoas que procuram hospitais, né, precisam receber um atendimento adequado, então, desde equipamentos de proteção pessoal para proteger os profissionais de saúde, até a melhor utilização dos leitos, né, de UTI, de insumos críticos, né, como leitos de UTI, como respiradores mecânicos, ou seja, essa gestão da crise ela é fundamental para que o país consiga atravessar essa situação tão desafiante, tão dramática, né, que a gente está passando. Excelente. Eu acho que para o cidadão comum, além do surto da epidemia, a gente tem um outro surto que é da infodemia, né? A divergência aí de informações ou mesmo os fake news, informações divergentes que vêm de todos os tipos de canais. Acho que uma das perguntas que todo mundo tem, olhando para o distanciamento social e sobre essa curva de ascensão de casos que o senhor mencionou, quando que a gente deveria esperar um pico desses casos no Brasil? A gente já ouviu todo tipo de datas diferentes, de informações diferentes, e eu acho que o banco, o Citi, globalmente está usando muito do data, da informação, e não das datas, mas perguntando diretamente ao senhor sobre esse pico e quando a gente deveria imaginar uma volta à normalidade social e produtiva no Brasil, o que o senhor diria para mim? André, é muito difícil prever assim data de pico, né? Porque, claro, se as medidas de distanciamento social são efetivas, você vai diminuindo a velocidade de transmissão, você vai achatando a curva, você vai afastando um pouco esse pico, né? Entre nós, epidemiologistas, muitas vezes a gente fala, a gente só sabe que passou o pico depois que ele passa, ou seja, quando a gente vê que o número de casos começa a descer efetivamente, então passou o pico. Mas olhando alguns modelos, e olhando os dados mais recentes do Brasil, das últimas 2 semanas, que nós vemos com muita preocupação, porque em alguns lugares, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Amazonas, pelo menos nesses estados, há um crescimento muito acelerado, né? Isso é sinal de que começa a haver uma escalada na transmissão, muito provavelmente porque começa a haver mais interação entre as pessoas, né? Nas filas, nas calçadas, nos transportes públicos, nos locais de comércio que estão abertos, etc. E isso, claro, acelera a velocidade da transmissão. Então, quando a gente olha alguns modelos, eles falam que o Brasil viveria, vamos dizer assim, esse período de maior transmissão até agosto. Mas isso a gente precisa rever semana a semana. O que eu creio mais é em agir com a informação que a gente tem agora. Agora está crescendo e crescendo de maneira acelerada. Então, é momento, no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Argentina, no Chile, todos estão com essa mesma tendência, com diferença em termos de número, mas a tendência é muito semelhante. E a recomendação que nós estamos fazendo a todos eles é: olhem as medidas que tomaram, vejam se não é necessário novas medidas de distanciamento social, porque com essa tendência, os serviços de saúde vão ter sua capacidade superada muito breve. Para voltar à normalidade, o que é preciso? Primeiro, ter controlado a transmissão, né? Não só ter achatado a curva, mas ter feito a curva descer. Ou seja, o ideal é que a gente tenha alguma região, pode ser um estado, uma cidade, porque para o Brasil, claro, a gente sempre vai ter um certo mosaico de situações, mas o que nós temos recomendado é que você só deve começar uma transição quando você controlou a transmissão. Então, você não tem mais casos ocorrendo com essa velocidade, você tem um caso ou outro importado, você tem uma boa capacidade de testar, né, e todos os casos suspeitos, e mesmo fazendo essa testagem ampla de todos os casos suspeitos, você não encontra transmissão comunitária. Aí você fica tranquilo que efetivamente controlou, né? E aí você vai reabrindo a partir da essencialidade, daquelas coisas que são mais importantes para a economia, e seguramente isso varia de local para local.
né? Tem um lugar que é indústria, tem um lugar que é turismo, tem um lugar que é... Ou seja, tem que ir pela essencialidade, o que for abrindo tem que tomar medidas para evitar recrudescimento de transmissão, né? Então, sei lá, uma loja que reabre, tem que ter um limite de pessoas que entram na loja ao mesmo tempo, tem que os funcionários da loja usarem máscara, né? Máscara, usarem proteções, tem que as pessoas procurarem manter, né, 1,5 m de distância uma das outras, ou seja, todas essas medidas, higienização de todas as superfícies de maneira adequada e guardar um período de 14 dias entre uma etapa e outra. Ou seja, fazer de maneira cuidadosa e planejada. Se for abrir tudo de uma vez, vai ter um repique, vai de novo voltar a crescer a transmissão. Isso também já é sabido, né? Então, tem que ir etapa por etapa, 14 dias, que é o período de transmissão. Então, você observa se com aquela medida a transmissão foi retomada, porque você pode parar até voltar atrás, né, sem muito problema. Se passam aqueles 14 dias e segue a mesma situação, sem haver transmissão comunitária, os leitos de hospital, de UTI, os respiradores, com uma taxa de ocupação que te dá tranquilidade e que não houve um crescimento de casos também. Então, você passa para a segunda etapa, depois para a terceira. Mas eu diria que, de uma maneira muito realista, até a gente ter uma vacina, eu não vislumbro que nós vamos voltar a ter, entre aspas, a vida normal que a gente tinha antes da pandemia. Tudo aberto, tudo funcionando nas mesmas características. Porque o percentual de pessoas que teve contato com o Covid-19 ainda é, felizmente, uma proporção pequena da população. Então, isso significa que a gente tem muita gente que é suscetível. Se você abre tudo ao mesmo tempo, as pessoas voltam a ter muita interação, muito contato, como era na vida normal, digamos assim, você vai ter um ambiente propício a uma transmissão rápida do vírus. Então, até nós termos uma vacina efetiva que proteja todo mundo, nós vamos ter que ir fazendo esse processo planejado, cuidadoso, para que a gente não tenha novas segundas, terceiras ondas de transmissão. Perfeito. Aproveitando algumas das perguntas que estamos recebendo pelo chat aqui, o senhor comentou sobre os testes, né? Uma das perguntas é como que o senhor avalia a capacidade do Brasil de fazer um teste em massa para a Covid-19 e se valeria a pena que as empresas empreendessem esforços para fazer os testes em seus funcionários. Deixa eu separar assim, 2 tipos de testes, né? Nós temos o teste de PCR, que é esse teste que, né, coloca aquele, como se fosse um cotonete, né, gigante, assim, para retirar a secreção respiratória ou por outros métodos, e ali você procura partículas genéticas do vírus. Esse é o teste indicado para fazer o diagnóstico se a pessoa tem ou não Covid-19. O teste de anticorpo, esse teste, ele não serve para fazer o diagnóstico, porque o organismo humano, ele leva vários dias até desenvolver anticorpos. Então, nos primeiros dias, mesmo que a pessoa esteja com tosse, com febre, com dispneia, o teste vai dar negativo porque ainda não tem anticorpo. Segundo, testes de anticorpos, eles podem identificar pessoas que que têm anticorpos contra o Covid-19, mas que não têm a capacidade esses anticorpos não têm a capacidade de proteção, né? Então, esses testes de anticorpos, os testes rápidos, eles só têm valor, no momento, para fazer estudos sorológicos e ver que proporção da população já tem anticorpos contra o Covid. Para o diagnóstico individual, o que deve ser feito é o PCR. Não em massa, em todo mundo, né? Não faz sentido testar todo mundo. Mas o teste tem que estar, o PCR tem que estar disponível para todas as pessoas sintomáticas. Então, quem tem febre, tosse, dor de garganta, ou qualquer outro sintoma associado, característica da Covid-19, deve fazer o teste, porque isso vai ser importante para aquela pessoa, né? Porque ela vai receber recomendações do que ela se monitorar, o que é que ela vai precisar fazer se ela tiver algum agravamento. Isso vai permitir identificar os contatos daquela pessoa,
colocar em isolamento tanto a pessoa como os contatos, testar os contatos, se eles derem positivo, ou seja, você vai fazendo o monitoramento do vírus e vai cortando os caminhos de transmissão. Né? Segundo, é importante também, claro, testar os profissionais de saúde, porque eles estão mais expostos e eles podem, se eles têm uma forma assintomática, sem sintomas, né, ou muito leve, eles podem até transmitir para os pacientes sem querer. Então, é muito importante testar todas as pessoas com sintomas e todos os profissionais de saúde. Testar a população inteira não tem sentido. Nenhum país tem recursos para isso, a gente está fazendo isso. A pessoa assintomática não tem nem direito como pegar, colher o material para fazer o teste. Mas, pelo menos para isso, é muito importante ampliar a capacidade de testar o que o Brasil vem fazendo. Né? Eu diria que nas últimas semanas o Brasil aumentou muito a capacidade de testagem com testes de PCR, né? Até por intermédio da própria organização. O Ministério da Saúde nos pediu, nós compramos 2 milhões de testes, né, de PCR que já foram entregues ao Brasil. Então, há esse esforço do país de aumentar o acesso. Vários países tiveram um problema de acesso ao teste no início, isso agora está sendo superado, o que permite usar o teste da maneira correta para fazer o diagnóstico. Bom, mas aí já surgiu essa ideia, por que não testar com teste de anticorpos e ver se a pessoa já tem anticorpos contra o Covid-19 e aí ela poderia voltar ao trabalho? Eu acho isso muito, muito arriscado. Primeiro, porque nós não temos certeza absoluta que aquele teste que deu positivo para anticorpos identificou anticorpos do Covid-19, se aqueles anticorpos têm quantidade e qualidade suficientes para proteger a pessoa. Então, você pode dizer, você está protegida, leve sua vida agora normal, não fique em casa, não precisa lavar a mão sempre, não precisa fazer nada, que você está protegida. Isso pode ser falso. Segundo, se isso for uma espécie de salvo-conduto para voltar a trabalhar, eu temo que nós vamos ter uma corrida entre a população mais pobre para se infectar e, com isso, poder voltar a trabalhar. O que pode ter uma situação e um resultado dramático, né, na vida das pessoas. Perfeito. Um outro objetivo da OPAS e da Organização Mundial da Saúde é uma maior cooperação e solidariedade entre os Estados-membros. Como que o senhor avalia esse tema, considerando que nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente viu até uma disputa entre os estados, passando até uma disputa diplomática por compra de equipamentos, de materiais de proteção, e como que fica a situação de países membros como o Haiti, que o senhor mencionou outro dia, que tem 34 ventiladores ou respiradores para os 2 milhões de habitantes? Então, André, eu diria que é uma das, talvez, grandes lições que nós vamos ter que aprender com a pandemia de Covid-19. Como criar mecanismos que garantam efetivamente acesso equitativo. Nós temos uma situação que você descreveu, uma briga, né, por comprar respiradores, e, claro, os países mais ricos conseguem comprar mais do que os países mais pobres, isso também no acesso aos testes de PCR. Nós esperamos que isso não ocorra quando houver uma vacina, né? Para isso é lançada uma iniciativa muito importante que vai ter agora, no dia 15, um outro evento, né, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, vários países, inclusive aqui da região das Américas. O presidente de Costa Rica foi um dos propulsores, né, dessa iniciativa, o presidente da França, a primeira-ministra da Alemanha, tem vários países participando, o presidente da África do Sul e outros, com a ideia, e tem também vários doadores privados, como a Fundação Bill e Melinda Gates. A ideia é levantar 8 bilhões e meio de dólares para garantir que a vacina seja acessível a todos os países ao mesmo tempo. Que a gente não tenha o que ocorreu com a vacina da influenza H1N1, que os países mais pobres só tiveram acesso à vacina 6 a 8 meses depois que os países mais ricos. Então, eu creio que isso é muito importante para que a gente consiga superar essa situação.
nós temos nos concentrado, a Organização Pan-Americana da Saúde, nós temos nos concentrado muito no apoio aos países com sistemas de saúde mais frágeis, como o Haiti. Né? Como você falou, tem menos de 40 respiradores para uma população de quase 12 milhões de habitantes. Então, nós estamos mobilizando organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Já entregamos no Haiti algumas toneladas de equipamentos de proteção individual, estamos entregando respiradores, também como parte de doações internacionais, e trabalhando com vários atores naquele país, inclusive ONGs, como Médicos Sem Fronteira e outros, no sentido de ter instalações hospitalares minimamente supridas para atender os casos de Covid-19 que venham a ocorrer. O Haiti tem uma situação política, econômica e social gravíssima, e, por isso, nós temos chamado a atenção de que, se não há uma solidariedade internacional para essa ação no Haiti, nós podemos ter uma crise humanitária de grandes proporções naquele país. Perfeito. O senhor mencionou por 2 ou 3 vezes a palavra vacina. Eu acho que essa é com certeza uma dúvida de todos os ouvintes. O que poderia se esperar do ponto de vista de uma vacina para essa doença? Algo como 12 a 24 meses, como vem sido noticiado? Menos? Qual que é a visão da OPAS e do senhor para esse tema? Olha, nós esperamos que isso ocorra o mais precocemente possível. Né? Há uma corrida, e uma boa corrida, né, de empresas privadas, de centros, instituições de ensino e pesquisa, startups que trabalham com biotecnologia. Há uma corrida muito grande para desenvolver uma vacina contra a Covid-19. Nós já temos aí no mundo cerca de 115 iniciativas para desenvolvimento de vacina. Algumas se encontram numa etapa mais avançada. Né? Nós temos 11 dessas vacinas que já iniciaram testes em humanos. Porque uma vacina, para ela ser usada, ela precisa demonstrar, primeiro, que ela é segura. Né? Você vai aplicar isso em bilhões de pessoas no mundo, você não pode ter nenhuma dúvida de que ela é absolutamente segura. Segundo, é que ela é eficaz. E para isso, então, você tem um caminho a ser percorrido. Depois dos testes em bancada de laboratório, depois dos testes com animais em laboratório, a vacina é utilizada, né, em 3 fases. A primeira fase é mais rápida, porque é com um número pequeno de pessoas sadias, que é para demonstrar que ela é segura. Né? Isso, claro, depois de já ser testada em animais, em vários tipos de animais, e demonstrado que ela é segura em animais, que ela não é tóxica, que ela não tem nenhum problema. Depois que ela passa essa fase, que é a fase 1, que ela demonstra que é segura, ela vai para a fase 2 e fase 3. A fase 2 confirma a segurança dela e começa já a verificar a produção de anticorpos, a qualidade, se esses anticorpos são capazes de inibir o vírus e assim por diante. E na fase 3, você tem segurança da eficácia. A fase 3 de uma vacina como essa, ela exige muita gente participando do estudo. Né? 15, 20, 30 mil pessoas. Por esse motivo, ela é a fase mais demorada. Ela sozinha, geralmente, pode levar 6 meses, só a fase 3. Por isso, a Organização Mundial da Saúde está lançando uma plataforma para que vários países do mundo possam arregimentar pessoas a participarem desses estudos, de maneira que a gente recrute esse número grande de pessoas num período mais rápido. Como essas vacinas que já se encontram sendo testadas em testes em pessoas, né? Elas têm rotas tecnológicas diferentes. A gente tem vacina de DNA, tem vacina de vírus vivo atenuado, ou seja, cada uma é uma rota tecnológica diferente. Os estudos de uma não são válidos para a outra. Ou seja, cada uma delas tem que provar também que é segura e que é eficaz. Então, esse esforço da Organização Mundial da Saúde de criar essa plataforma global, como nós fizemos para testar medicamentos, ela vai ser muito importante para acelerar o recrutamento dos voluntários a participarem desses estudos e, com isso, a gente chegar num resultado talvez mais rápido. Eu tenho ficado mais otimista com a vacina
né, de talvez a gente ter, ainda no final desse ano, uma vacina pronta a entrar em regime de produção, ou seja, com a possibilidade de aí em 2021 a gente já contar com a vacina para começar a utilizar com a estratégia adequada, né? Primeiro, provavelmente nos grupos mais vulneráveis, depois ir ampliando para tentar cobrir depois toda a população mundial. Essa é uma excelente notícia. Tomara que a vacina venha o quanto antes para nos ajudar. Enquanto a gente não tem uma vacina, um outro tema, uma outra discussão é sobre uma segunda onda de contaminações, né? Eu queria perguntar para o senhor, como epidemiologista, se você entende que a imunização da população reduziria o risco de uma segunda onda, ou essa segunda onda, dependendo das medidas de distanciamento social, ela pode ocorrer? Se o senhor puder explicar um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Então, deixa eu tentar fazer um modelo simples, né? Primeiro, vamos tomar como pressuposto que todo mundo que tem contato com o vírus, da Covid-19, fica imunizado contra esse vírus. Nós ainda não temos 100% de certeza sobre isso. Mas se a gente se basear nos outros coronavírus, que produziu, né, a pandemia da SARS, o que deu o surto, né, da MERS, eles produziram imunidade nas pessoas que tiveram contato com o vírus. Essa imunidade deve durar pelo menos algum tempo. Então, vamos pensar que todo mundo que teve contato com o vírus ficou imune a ele. Isso quer dizer que, se todo mundo já tivesse tido contato com o vírus, a vida poderia voltar ao normal, porque já não teria mais a possibilidade de ter um surto. Mas isso não é verdade, né? A gente tem alguns estudos que estão começando a ser feitos, que são estudos com base nesses testes de anticorpos, eles demonstram que mesmo em países que tiveram essa transmissão tão forte, né, como alguns países da Europa, França, Itália, Espanha, a percentagem da população que teve contato com o Covid varia. Estudos ainda precisam ser ampliados, mas até aqui eles falam de 1 a 5% somente. Vamos pegar o maior número, né? Vamos dizer que 5% da população já teve contato na primeira onda. Se você acha que está todo mundo protegido e libera tudo, abre tudo para voltar a funcionar como era ano passado, você tem 95% da população que não tem nenhuma proteção contra a Covid-19. Então, você vai ter uma outra onda e, dependendo, ainda maior do que a primeira. É por isso que eu tenho certeza de qualquer modelo que nós façamos, olhando para o futuro, qualquer modelo sustentável, qualquer modelo que vise preservar vidas, que é o nosso objetivo maior, até nós termos uma vacina, nós vamos ter que ter uma retomada depois que controlar a transmissão. Não é o caso dos países da América Latina. Infelizmente, o cenário na América Latina é o contrário. É um momento de crescimento acelerado dos casos. Depois que controlar os casos, como a Espanha está começando a fazer em algumas áreas, não em toda a Espanha, que a Alemanha começou a fazer em algumas áreas, e outras teve um recrudescimento, recuou. Ou seja, vai ter que fazer essa transição planejada, por etapas, monitorando, e muito provavelmente vai ter que parar num determinado ponto, proceder em outro ponto, para evitar aquilo que eu falei no início. Se a gente deixa a transmissão ocorrer de maneira natural, nós vamos ter uma explosão de casos graves e os serviços de saúde não terão capacidade de atendê-los, porque nós vamos ter, sei lá, 10 mil leitos de UTI, vai ter 20 mil pessoas precisando de leitos de UTI, e com isso nós vamos perder vidas. Usando esse modelo que o senhor acabou de descrever, então o nosso novo normal na retomada das atividades deveria ser um novo normal com utilização de máscaras, maior espaçamento entre as pessoas. É isso que a gente deveria esperar até que uma vacina seja descoberta e seja usada em larga escala? Exatamente, André. Eu não tenho dúvida de que até ter uma vacina, mesmo
em locais que a gente vê o controle, ou seja, parou de ter transmissão comunitária, né? Começa a reabrir dos setores mais essenciais para os menos essenciais, mas o que for reabrindo vai ter que tomar medidas como desinfecção de superfícies, né? Todas as superfícies que muita gente toca, maçaneta, corrimão, barra de transporte público, balcões, tudo que as pessoas tocam muito tem que ser higienizado cuidadosamente, né, com água sanitária diluída corretamente em água, para limpar, digamos assim, higienizar essas superfícies, porque elas podem ser um ponto importante de transmissão. Uso de máscaras, máscaras feitas em casa, né? Vamos poupar as máscaras cirúrgicas para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde estão arriscando as vidas. Temos mais enfermeiras, né, mortas, saiu, infelizmente, esse dado no Brasil, do que a gente teve, inclusive, na Espanha. Então, é muito importante deixar as máscaras cirúrgicas, as máscaras N95, para os profissionais de saúde. Quem fizer a sua máscara de pano, utilizar, mas ter cuidado de que aquela máscara não protege de maneira absoluta, né? As mãos são um ponto muito importante, porque se a pessoa tosse ou espirra, protege com a mão, naquela hora ele jogou na mão várias micropartículas de secreção respiratória com vírus. Se essa pessoa aperta a mão de outra, ou abre uma porta, e você vem logo em seguida e também abre a porta, pegando a mesma maçaneta, ou segura na mesma barra do ônibus, onde ele segurou há 5 minutos antes, e depois você toca a sua face, você pode estar se contaminando. Então, lavar as mãos muitas vezes ao dia, principalmente depois de tocar nessas superfícies, é fundamental. Se tiver no ônibus, não puder lavar a mão ali, usa o álcool gel, né? Ele é capaz de proteger. Vai ser muito importante manter o distanciamento entre as pessoas de 1,5 m, porque está comprovado que se uma pessoa que está perto de você tosse ou espirra, ou mesmo conversa, ou mesmo quando respira, ela está jogando no ar quantidades diferentes, né? Tosse e espirro são muito mais graves do que falar e do que respirar, mas aí ela está jogando no ar essas micropartículas de secreção respiratória com vírus. Então, o distanciamento social aí de 1,5 m vai ser muito importante de manter. Assim como as outras medidas, né? Quem tiver sintoma respiratório, tosse, dor de garganta, febre, procurar imediatamente o serviço de saúde, ser testado de acordo com as recomendações da autoridade sanitária local, né? Porque tem gente que está recomendando ir para o hospital, tem gente que a pessoa fica em casa e a equipe de saúde vai lá para colher o material e fazer o teste. Ou seja, isso tudo vai continuar, sem nenhuma dúvida, e até que a gente tenha uma vacina. E eu diria que algumas atividades que, felizmente, podem ser feitas de maneira remota, né? Com teletrabalho, eu creio que isso vai também se acentuar, o que vai ajudar também a reduzir o número de pessoas em transporte público, o número de pessoas em restaurantes, em lojas, etc., e fazendo com que se diminua a transmissão. E, provavelmente, grandes eventos de massa, que podem ser gigantescos transmissores, né? Esses, provavelmente, eu diria que não é recomendável que se tenha como jogo de futebol com torcida presente, show, com milhares de pessoas ali próximas, né? Esse tipo de atividade seguramente vai ter que esperar muito mais até que se tenha uma vacina para que a gente possa cogitar de voltar a ter de novo. Excelente. O senhor mencionou algumas das tecnologias que permitem o trabalho remoto, no caso dos escritórios, bancos, por exemplo, outros serviços. Como que a tecnologia também pode ajudar o sistema de saúde e quais são as inovações ou as técnicas que a OPAS recomenda aos países e quão preparado a gente está no Brasil, por exemplo, para fazer o uso dessas tecnologias, telemedicina e outras? Então, André, infelizmente o Brasil tinha um certo atraso, né, em relação à questão da telemedicina. Só agora, com a pandemia, é que foi regulamentado o uso. Em outros países da América Latina, isso já é regulamentado. A telemedicina e a teleconsulta são ferramentas fundamentais durante a pandemia.
Nós estamos muito preocupados porque várias pessoas estão com medo, né, de ir aos serviços de saúde. E aí a gente tem pessoas com hipertensão, com diabetes, com problemas cardíacos, com problemas de saúde mental, que estão evitando ir aos serviços de saúde com medo de, no serviço de saúde, se contaminar, né? Então, telemedicina e teleconsulta é fundamental para manter essas pessoas em contato com seus médicos, recebendo a orientação adequada, evitando com que elas tenham o agravamento do seu quadro. E também para o Covid-19, né? Os casos você pode manejar por meio de telemedicina, de teleconsulta, sem sobrecarregar os serviços de saúde, sem colocar os profissionais de saúde em maior risco, um risco desnecessário. Então, esse tipo de tecnologia tem uma importância fundamental, né? Eu espero que o Brasil, rapidamente, o Brasil tem muita capacidade, muita estrutura, muita empresa trabalhando com inovação, e rapidamente eu creio que se recupere esse atraso, porque, sem dúvida nenhuma, que nós temos uma necessidade imensa de contar com essas ferramentas agora. O senhor mencionou outras doenças crônicas, até algumas delas mais letais que o próprio Covid-19. Do ponto de vista da saúde pública no Brasil, na própria América Latina, o senhor tem visto uma deterioração da cobertura dessas outras doenças em virtude do foco maior ou da sobreutilização dos hospitais nesse momento, ou isso ainda não está ocorrendo? André, isso provavelmente sim está ocorrendo. No caso da América Latina, nós estamos estudando o que está acontecendo com a mortalidade, mas se a gente olhar os países que nos antecederam, né, na transmissão mais forte, países da Europa, já foi muito, muito claramente identificado um aumento na mortalidade que não é explicado somente pelas mortes atribuídas ao Covid-19. Muita gente provavelmente teve sintomas iniciais de um infarto e teve medo de procurar um hospital, né? Hipertensos que deixaram de controlar a sua pressão e tiveram descontinuidade de medicamento ou de acompanhamento. Então, pessoas mesmo com casos de câncer, né, que tiveram dificuldade para ter acesso à quimioterapia, até doenças infecciosas, né? Nós estamos manejando algumas situações de países na América Latina com desabastecimento de antirretrovirais, porque com a suspensão generalizada de voos, e muitos países fecharam fronteiras e cancelaram voos, sem perceber que com isso também fecham as cadeias logísticas que levam medicamento, vacina, insumos médicos para aquele país, né? Então, nós estamos, às vezes, que remanejar antirretrovirais, porque alguns países da América Latina, felizmente poucos, até agora 4, então, nós estamos avaliando todos esses comportamentos, né, da mortalidade, seguramente que, infelizmente, isso também vai ter um impacto, vai ser também um efeito perverso, né, da pandemia de Covid-19 sobre a saúde da população. Sobre o tratamento, eu recebi uma pergunta aqui no chat sobre hidrocloroquina. A pergunta é se hidrocloroquina realmente funciona e quais são os métodos que têm sido descobertos em relação ao tratamento daqueles pacientes infectados. Olha, nós ainda não temos um tratamento para ser recomendado, né? Por quê? Porque não há ainda nenhuma evidência científica consistente que diga que o uso de qualquer medicamento diminua a chance da pessoa fazer um quadro grave, diminua as chances de precisar de um respirador mecânico, diminua as chances de vir a falecer. Nós temos, nesse momento, a Organização Mundial da Saúde coordena um estudo internacional chamado Solidarity Trial, inclusive alguns hospitais do Brasil participam, que testa 4 medicamentos ou combinações de medicamentos. Então, nós temos o uso da hidrocloroquina, nós temos o ritonavir,
mais... Nós temos também o Ritonavir, mais a imunoglobulina, e temos o antiviral, que é o Remdesivir. Até esse estudo ser concluído, ou outros aparecerem, nós não temos uma evidência forte de que funcione. O caso da hidrocloroquina, muita gente começou a usar, e aí é interessante porque tem muita gente agora que diz assim, cadê a evidência que não funciona? Ora, geralmente, em ciência, é o contrário. A gente teria que ter uma evidência que funciona. Há 4 dias atrás foi publicado um estudo grande com 1.370 pacientes hospitalizados em Nova York, mais ou menos metade usou hidroxicloroquina, a outra metade não usou, e não se encontrou nenhuma diferença entre quem usou e quem usou os desfechos clínicos. Precisar de ser entubado, ou seja, que é um sinal, uma medida, né, objetiva do agravamento e para vir a falecer. Então, claro, muitas vezes, enquanto você ainda não tem evidência científica, o médico, muitas vezes, se vê numa situação limite, né? E há regras para o que a gente chama o uso fora da bula, né, o off-label, ou o uso compassivo. Mas é importante que isso se dê de maneira, primeiro, prescrita por um médico. Né? Tem pessoas comprando e tomando ivermectina, porque aumentaria o sistema imunológico. Eu nunca vi um estudo científico sério comprovando isso. Tem gente que começa a tomar hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina não é inócuo, né? É um medicamento que pode produzir alterações cardíacas importantes. Então, ela só deve ser tomada sob prescrição médica e sob monitoramento médico. E quando o médico for usar, é importante que, de uma maneira ética, o médico comunique ao paciente e à família dele que ainda não tem comprovação daquele medicamento, quais são as possíveis vantagens que ele espera ter, quais são os possíveis riscos, e tenha o consentimento da família e do paciente. Eu creio que isso é importante. Mas, por enquanto, infelizmente, nós não temos nenhum medicamento que comprovou ser eficaz para reduzir a gravidade dos casos de Covid-19. Por outro lado, há diversos protocolos bem compartilhados. Nós mesmos, da Organização Pan-Americana de Saúde, há 4 semanas atrás, fizemos um webinar com médicos intensivistas, convidamos médicos da China, da Coreia, aqui dos Estados Unidos, da Itália, para compartilhar com os intensivistas da América Latina e do Caribe quais os melhores protocolos. Então, uma coisa que se viu, se estava fazendo muita intubação precoce no começo, depois se viu que isso não melhorava o desfecho, poderia até piorar. Então, nós vamos acumulando evidências ao longo dos dias, mas é muito importante nos basearmos na ciência. E até aqui, infelizmente, a ciência ainda não nos disse que tem um medicamento que pode ser utilizado porque ele vai trazer algum benefício comprovado para o paciente com Covid-19. Doutor Jarbas, acho que a nossa live está chegando ao seu final. Eu gostaria de agradecer novamente a sua disponibilidade. As informações foram extremamente valiosas para todos os nossos ouvintes. Conseguimos cobrir diferentes tópicos que têm sido alvo de dúvidas e incertezas das pessoas. Gostaria de desejar boa sorte, sucesso também para a OPAS e para a Organização Mundial da Saúde nessa orientação dos diferentes governos ao redor do mundo e abrir aqui para uma palavra final, se quiser adicionar algum ponto, alguma questão que não foi perguntada, por favor, fique à vontade. Não, muito obrigado. Eu que agradeço, André. Eu creio que sempre todos esses espaços são importantes para que a gente vá compartilhando com as pessoas as informações, as evidências científicas que a gente já tem. Eu diria que nós estamos num momento muito crítico na América Latina. Nós vamos ver nas próximas semanas, infelizmente, um crescimento grande do número de casos, do número de mortes, e eu espero que essas medidas de distanciamento social, que o próprio Ministério da Saúde do Brasil tem recomendado, os governos estaduais, as prefeituras estão avaliando, é claro, realidades diferentes exigem uma análise diferente, mas naqueles locais onde a velocidade da transmissão está acelerando, é muito importante que a população compreenda
a necessidade dessas medidas de distanciamento social para que a gente possa salvar vidas, que é o grande objetivo que a gente tem hoje. Nós, enquanto organização, temos prestado assistência e cooperação técnica, aos países da região, para aqueles países mais pobres, mobilizando doações internacionais e comprando equipamento de proteção pessoal para entregar a esses países, testes de PCR, já compramos e distribuímos, por doação, 5 milhões de testes para os países de sistemas de saúde mais frágeis, como Haiti, como Venezuela, como Honduras, como Guatemala, como Bolívia e vários outros países, para que eles tenham capacidade de responder a esse desafio tão importante. Creio também que, de uma maneira otimista, mas eu diria que um otimismo ativo, que a gente consiga sair dessa pandemia com os mecanismos de cooperação internacional fortalecidos, que nós aprendamos com essa pandemia, nos vários aspectos dela, mas nos sistemas de saúde e do papel que tem os organismos multilaterais, que novos mandatos, novas possibilidades de atuação, porque nós falamos hoje da sociedade e reverter de uma maneira muito concreta em equidade de acesso. A gente não pode achar que é razoável no mundo a gente ter países com respiradores mecânicos sobrando e outros países em que pessoas vão morrer porque não têm acesso aos respiradores mecânicos. Então, eu creio que isso vai ser algo que nós não podemos perder essa oportunidade de buscar resolver isso já agora, durante essa pandemia, de maneira definitiva, deixar mecanismos que nunca mais deixem esse tipo de situação se repetir. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor.